Boa noite, irmãos. Alegria para nós poder estar novamente com os irmãos. Alegria dessa noite fria, né, de Petrópolis. Se não fosse assim, não seria Petrópolis, né? Estava vendo aí as temperaturas da cidade. Parece que lá no Rocio chegou 1,5 grau, né? Lá onde tem a torre ali da... Estão virando aqui quase que Estados Unidos. E o frio tem chegado até nós. Mas que bom que o Espírito Santo de Deus aquece os nossos corações. Isso é muito importante para nós, ver os irmãos aqui, para nós é uma alegria muito grande, poder rever os amados irmãos. Não é bom rever aqui a irmã Zeni, né? Vamos vê-la, né? Encontramos ontem ali a irmã Hélia também, encontramos irmãos no mercado ontem, foi uma alegria poder abraçar a irmã. Nós tivemos na quinta-feira passada, né? Ali na casa do irmão Nelson, da irmã Leci, eu tive o privilégio de ouvir a irmã Zeni. E hoje não sei que ela vai gostar muita coisa de me ouvir, não, mas estamos aqui, né? Vamos fazer o possível, né? Que Deus nos use como instrumento nas mãos dele e que nós realmente possamos realmente ser dirigidos por Deus, né? Estou sentindo falta da irmã Edna, né? Mas ela sempre te olha para aqui, ela está aqui, né? Me falta da irmã Edna, sempre falo aqui, né? Já tinha irmã Edna que sempre gostava de puxar a orelha da gente. Agora tem a irmã Zeni, falei, ih, rapaz, agora a responsabilidade dobrou. Trabalhei muitos anos com o esposo dela, o pastor Walter, era um amigo que eu tinha, a gente saía como seminarista, por aí afora pregando o evangelho, e me chamava, e eu ia junto, sabia que tinha proteção dele, e ele sempre nos orientava, e nós tivemos ali realmente alguém que nos ajudou muito, nesse período de seminarista, assim como o pastor Edelto aqui nessa igreja, e tantos outros irmãos também, que nos ajudaram bastante aqui. É uma alegria poder novamente voltar a estar com os irmãos. Na última vez que estivemos aqui, irmãos, nós falamos sobre o silêncio de Deus, né? E hoje vamos falar um pouquinho daquilo que eu creio que a igreja deve gostar. O crente que não gosta disto, né, tem que fazer um balancete, como o pastor Adel dizia, fazer um balanço da vida. Vamos dizer, como aquele salmista diz lá no Salmo 122, verso 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, das experiências de pessoas que na Bíblia, no passado, eles tiveram alegria, e por isso Deus os usou. E muitos, por estarem na igreja do Senhor, ou no templo, naquela época, eles foram abençoados. E nós também precisamos, não perder a oportunidade de estar na casa do Senhor. É aqui que nós sentamos juntos, nós oramos juntos, choramos juntos, é aqui que fazemos as nossas petições, é aqui que nós colocamos as nossas lamúrias, é aqui que nós pedimos ao Senhor que Ele venha nos abençoar, é aqui que alguém coloca a mão no nosso ombro e diz, eu estou contigo. É aqui que nós encontramos pessoas que estão prontas a nos ajudar. A você que está do outro lado da internet também, você está afastado da igreja, procura a igreja do Senhor Jesus. Volte o mais rápido possível, não fica longe da igreja, que a igreja do Senhor Jesus é algo muito especial, muito importante para a vida do crente. Para isso, queremos ler com os irmãos apenas um versículo da palavra do Senhor. Está lá no Salmo 84, verso 10. Salmos de número 84, verso de número 10. Dentro desses salmos, irmãos, dentro dessa palavra, nós vamos andar um pouquinho em alguns textos da Bíblia, algumas experiências que nós encontramos dentro da Bíblia de pessoas assim. Eu gosto muito de trabalhar dentro disso, Falar daquilo que a palavra nos traz e trazer experiência de pessoas que no passado viveram assim e foram abençoadas. Quando falamos da outra vez passado também, das experiências de pessoas que no silêncio de Deus foram abençoadas pelo Senhor, aguardaram no Senhor, aguardaram no Kairós de Deus, Às vezes nós trabalhamos muito no nosso Cronos, mas precisamos também estarmos debaixo do Kairós de Deus, porque o relógio de Deus não tem ponteiro, E no tempo oportuno, Ele traz para nós sobre isso, Eu vou ler uma vez, irmão, depois toda a igreja, se puder ler, mesmo os irmãos sentados como estão, mas com reverência à palavra do Senhor, lerei uma vez, depois os irmãos poderão ler em uma só voz. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da tua casa, do meu Deus, a habitar a tenda dos ímpios. Parece que o A ali juntou, parece deusa, mas é Deus. O A juntou ali,
né? Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Os irmãos podem ler? Palavra bonita isso, né? Eu amo, irmãos, isso. Eu amo igreja. Gosto de igreja, né? E quando eu leio esse texto aqui, eu me reporto a alguns tempos atrás, né? Quando a gente era adolescente, né? Aqui tem o Eduardo, né? Que é da nossa... Eduardo é um pouquinho mais novo que eu, né? Eu acho que sim, né? Era jovem, Eduardo é adolescente, tá? Tinha aqui muitos jovens também, adolescentes, né? Que nessa igreja, que nós gostávamos de vir para a igreja. Né? Não tinha culto, não tinha nada, mas a gente vinha para a igreja. Chegava aqui na igreja, o que nós vamos fazer? Nós vamos para a cantina. Ia na cantina lá, tinha um joguinho de War, nós jogávamos o War, depois parava um tempo, nós íamos para um canto, vamos fazer o quê? Vamos jogar ping-pong. Jogava ping-pong e agora fazer o quê? Não sabemos. Vamos lá embaixo. Vamos lá pegar a Bíblia do púlpito. Né? Aí vinha aqui, pegávamos a Bíblia do púlpito, subíamos para o segundo andar, e ali cada um lia um texto bíblico, a gente falava alguma coisa para o outro, experiência que nós tínhamos como adolescentes, apesar de adolescentes jovens, mas assim nós fazíamos. Depois de tudo isso, dava a hora de ir embora, o nosso irmão Dalbino, né, era o zelador da igreja, ele sabia que ele precisava dormir, aí nós íamos embora, fechávamos a porta aqui, orávamos, íamos embora, e assim nós fazíamos. No outro dia também a mesma coisa, e assim nós vivíamos aqui. Uma vez essa igreja precisou de um zelador, né, e o querido, saudoso irmão Edivar, nossa irmão Augustinho, e a irmã Almerinda, do irmão Nilo, irmão Augustinho e a irmã, agora esqueci o nome da irmã, esposa do irmão Augustinho, era um zelador da igreja, e precisavam de zeladoria na igreja, estavam já idosos, e aí o pastor Edgar pediu que alguém pudesse ajudar na igreja. Irmão Edivar, como líder, né, dos adolescentes, embaixadores, ele falou assim, os embaixadores vêm para a igreja para limpar a igreja. Aquele, irmãos, foi uma festa para nós. Né? Era no Templo Velho ainda, foi uma festa para nós. E o pastor Edgar disse, vocês vêm mesmo para a igreja? Vamos. E todo mundo, o irmão Edivar marcou conosco, para trabalhar, irmãos. Lembre, para trabalhar. E os adolescentes não vieram para a igreja, aqui trabalhamos, né? Tiramos os bancos todos, enceramos a igreja, e limpamos banheiro, limpamos tudo, e a turma vinha para cá, porque gostava e amava a igreja. Até hoje eu amo a igreja, estar na igreja para mim é muito bom. Na pandemia desse ano aí passado, eu parece que eu fiquei um dia sem ir na igreja. Todos os dias estava na igreja, todos os dias. Às vezes sozinho, não tem nenhum membro da igreja, mas eu ia, estava lá. Cheguei a fazer culto, às vezes sozinho. Ligava o playback lá, botava o celular na internet, e quando eu ia ver, tinha 40, 50 pessoas assistindo o culto através da internet. Mas amo estar na igreja. Às vezes nós, como sentimos falta, alguns irmãos às vezes não podem estar na igreja, né, e querem estar aqui. E muitas vezes que podem estar na igreja, às vezes não estão. E o texto que nós lemos, ele fala sobre isso. Né, de nós, muitas vezes, nós não precisamos, não há outro lugar que nós devamos ter preferência do que a casa do Senhor. Do que a casa do Senhor. Precisa ser assim. E nós precisamos ter, a casa do Senhor é um preparativo, é aquele momento que nós estamos antecedendo a volta do Senhor Jesus. Aqui nós cantamos, aqui nós louvamos, aqui nós adoramos ao Senhor. Né? As mensagens um dia vão acabar, né? Os cultos de orações um dia vão acabar, mas o louvor e a adoração vai ser eterna, 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 eternamente. Nós estaremos com o Senhor e precisamos amar a igreja. Se a pessoa não ama a igreja, o céu para ele vai ser um tédio. Então ele vai procurar outras coisas. E quando nós viemos da igreja, não há nada, irmãos, que nos traga na igreja a não ser a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não for assim, não venha. Se Jesus não é a pessoa principal que o faz a vir à igreja, é melhor não vir. Porque é com Ele, foi Ele que morreu na cruz para nos salvar, foi Ele que de maneira especial ali derramou o seu sangue para que nós encontrássemos salvação em Cristo Jesus, e Ele morre por nós, sempre nós ainda pecadores, precisamos estar aqui, mostrar para Ele que nós cantamos, né? Crer, observar tudo quanto ordenar, o fiel, né, obedece, o que Cristo mandar.
Nós precisamos estar aqui. Quero dividir com os irmãos aqui um pouquinho das experiências do passado. Eu quero trazer para os irmãos aqui, lá em Êxodo capítulo 33, do verso 9 ao verso 11. Êxodo 33, do verso 9 ao verso 11. Nós temos aqui um jovem, né? Aqui nós vamos falar um pouquinho, irmãos, para os jovens, um pouquinho para o senhor, um pouquinho para as senhoras, um pouquinho para os idosos. Então temos aqui todas as classes, né? E talvez aqui também estão através da internet também, estão nos ouvindo. E com certeza iremos falar das experiências dessas pessoas que tiveram, porque gostavam de estar na presença de Deus, gostávamos de sentir a presença do Senhor. Diz o texto bíblico de Êxodo capítulo 33, verso 9 a 11, aqui fala da experiência de Josué. Olha só o que diz esse texto bíblico. E assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. E quando o povo via a coluna da nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Olha só, irmãos, que maravilha e coisa. Por isso que eu vejo que isso, Deus olhando para Josué disse, olha, esse vai ser um fiel seguidor de Moisés, esse vai ser alguém que depois de Moisés eu posso confiar, porque ele ama estar, ele quer estar na minha presença, ele me ama, ele gosta de ver a minha presença, ele gosta de estar junto de mim, e todos iam embora para casa, mas Josué permanecia em pé na tenda, ele não saía. Estou vendo o seu coração dizer assim, eu quero experimentar essa experiência que Moisés está tendo, falar com o Senhor, face a face. Que bom, meus amados irmãos, todos os jovens, adolescentes também sentissem isso no coração, como Josué sentiu. Que maravilha for os jovens voltar a vir para a igreja assim, sem motivo nenhum. E muitas das vezes nós ficamos, às vezes para muitas pessoas, quando chega no sábado à noite, talvez seja aquele dia que fica pensando, amanhã é domingo, tem que acordar cedo, tem que ir para a escola dominical. Ou devemos alegrar, como o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Precisa ser assim. Nós precisamos amar, irmãos, a igreja do Senhor Jesus. Ele que instituiu a igreja. Ele quer assim que nós venhamos servi-lo. O fiel precisa obedecer ao Senhor. E muitas das vezes nós sentimos, às vezes, tem tantas coisas, né, que nos impedem, que tentam nos impedir, e muitas pessoas às vezes relevam isso. Prefere estar em outras, né, não diz como o salmista, mas prefere estar em outras partes. O salmista não, eu poderia vir 1000 lugares, mas eu escolheria estar na casa do Senhor. E Josué, meus amados irmãos, amava isso. Josué estava ali pronto, e todo mundo entrava para casa, ele via aquela experiência, né, a nuvem descendo, Moisés falando com o Senhor, Moisés entrava na tenda, e Josué ali sentindo aquela coisa, né, de como a gente, né, como seminarista, né, a gente está indo para o seminário e vê os nossos pastores, né, mais idosos que nós, mais experimentados que nós, pregando aquela mensagem, né, irmãos, são coisas maravilhosas, irmãos. Quando eu estive no Maracanã, pela primeira vez que Billy Graham esteve aqui, eu acho que foi ali, irmãos, que Deus começou a mexer comigo, sabe, e ali no Maracanã, aquilo, gente para tudo, encontelado no campo, e todas as arquibancadas, e Billy Graham pega uma mensagem, irmãos, tão simples, e faz apelo. De repente, que pessoa descendo igual formiga, assim, lotou o campo. Eu falei, meu Deus, será que a gente consegue também fazer isso? Eu ficava, irmão, como Josué, olhando para Moisés. Às vezes, irmãos nossos, queridos nossos, também pregando o evangelho nas suas igrejas, e irmãos experimentados, pastor Edelto, pastor Walter, pastor Itamar, tantos outros pastores passaram por nós, que nós trazemos no nosso coração a alegria de ter, os pastor William, tantos outros pastores que viveram entre nós olhávamos para esses homens assim, e dizíamos, rapaz, eu preciso também ter essas experiências que eles tiveram. Mas para isso, irmão, nós precisávamos estar na igreja. Precisava estar junto deles, ouvir o que eles falavam, experimentar o que eles experimentavam, orar como eles oravam, olhar para Deus como eles oravam, e dedicar a sua vida como eles também dedicavam.
Isso, meus amados irmãos, trazia alegria para o nosso coração. Eu vivia, como Josué ali, junto com esses homens. Eu gostava, eu amava, eu amo isso de ver os amados irmãos aí experimentados, os irmãos com a idade já avançada, mas que colocam no seu coração esse desejo de servir o Senhor. E diz o texto bíblico que Josué não se afastava da tenda. Ficava ali, irmãos, contemplando aquela maravilha. Irmãos, até eu também, se eu tivesse, acho que eu ficaria também lá. E Josué, vou ficar do seu lado aqui, tá? Ficar junto contigo aqui. Coisa maravilhosa isso. E ali, nas suas experiências. Agora, uma mulher. 1 Samuel, capítulo 1, verso de 3 a 5. E depois o 7, depois o verso 10, depois o verso 12 ao 14. Essa mulher, meus amados irmãos, ela tinha todos os predicados, todos os direitos de não ir à igreja. Os irmãos vão entender o porquê estou dizendo isso. 1 Samuel, capítulo 1, verso 3 a 5. Depois o verso 7, depois o verso 10, depois o verso 12, depois o verso 14. Diz o texto bíblico, todos os anos esse homem subia à sua casa, quem? Eucana, esposa de Penina e de Ana. Subia à sua cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Rofni e Finéias, os dois filhos de Elias, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos e as filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar do Senhor tê-la deixado, presta atenção nisso, irmãos, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. Olha isso. Ana tinha todo o desejo, talvez, de ela dizer assim, não, eu não vou adorar o Senhor. Eu sofro. A outra esposa do meu marido ri de mim. Olha o verso 7, o que diz. Isto acontecia anos após anos, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival provocava, e ela chorava e não comia. Verso 10. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Apenas aqui. Olha só o que acontecia com essa mulher. Ela sofria, irmãos, quando ia à igreja. A outra esposa do seu marido ria dela. O seu marido dizia para ela, olha, eu sou melhor do que 10 filhos para você. Mas ela queria ter filho. Mas aconteceu com a vida dela, o Senhor a deixou estéril. Essa mulher teria, irmãos, qual é a mulher que nos dias de hoje, ou naquele tempo, que não desejaria ser mãe? Todas as mulheres desejariam ser mãe. E Ana, meus amados irmãos, ela sabia, ela tinha no seu coração que isto era do Senhor. Ela podia dizer assim, não vou à igreja. Não vou adorar o Senhor. Eu quero ser mãe, eu sofro por causa da outra esposa do meu marido, mas ela tem 10 filhos, eu não tenho nenhum. E o Senhor não permite que isso aconteça em minha vida. Não vou ao Senhor. Mas ela não pensava assim. Ela tinha todos os motivos para não ir à igreja, mas ela não pensava assim. Ela ia e adorava o Senhor mesmo assim. Há muitas pessoas, meus amados irmãos, que nos dias de hoje, talvez com um probleminha tão pequeno, não deixam de vir à igreja. Cuidado, irmãos, às vezes aquelas coisinhas tão pequenininhas. A Bíblia nos diz, buscar primeiro o reino de Deus toda a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. Como o salmista diz, para nós, olha, eu preferiria estar na casa do Senhor, porque poderia ter diversos locais, mas muitas pessoas às vezes estão escolhendo outros lugares. Às vezes por motivo tão banal. Estão escolhendo outros lugares. Onde estão os membros da nossa igreja nesse momento? Onde eles estão? Onde as pessoas estão? Talvez há lugares tão simples na vida, talvez não vai levar o seu crescimento a nada, não vai levar você a lugar nenhum, mas estamos preferindo estar. Ana tinha todos os motivos, irmãos, para não ir à igreja. O Senhor havia deixado estéril.
E quando ela ia à igreja, sofria. A outra ria dela. Ela deixava até de comer, irmão, chorava muito, muito, muito. E acontecia ainda uma coisa pior de tudo. Agora vamos ver o que acontecia mais quando ela ia à igreja. Verso 12 ao 14. Olha só o que acontecia. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. E como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuar embriagada, abandona o vinho. Olha, irmãos, isso. Além de sofrer na mão da outra, além de sofrer na mão do esposo, ainda sofria na mão, vou dizer, na mão do pastor da igreja, né, do sacerdote ali. Ele dizia a Deus: olha, menina, para de beber. Você fica aí enchendo a cara aí de vinho, e coisa vem para cá ainda fazer vergonha. É isso, irmãos, que ele estava dizendo para ela. Mas ela estava ali, irmãos, derramando a alma dela ao Senhor. Olha só, irmãos, o quanto essa mulher sofria. Mas Ana não deixava de ir à igreja. Ela preferia, irmãos, estar na casa do Senhor, porque em outras partes mil. É isso que nós aprendemos. Como Josué dizia também no seu coração: eu preferia entrar em outras partes mil, talvez com jovens das minhas idades brincando, talvez quando eu ficava aqui torcendo para terminar, Moisés falava para mim poder brincar, para mim poder me divertir com outros jovens. Mas não, eu prefiro ficar aqui esperando, vendo o Senhor descer, vendo o Senhor subir. Ana também da mesma maneira, ela preferia estar na casa do Senhor, mesmo que sofresse, mesmo que alguém falasse mal dela, mas ela estava na igreja. Às vezes, muitas vezes, irmãos, aqui na igreja, às vezes o pastor traz uma mensagem aqui que vai de encontro ao coração do membro, nunca mais ele volta à igreja. Nunca mais volta. Uma vez foi até interessante isso. Lá em Vila Rica, pedi uma irmã para orar, nunca mais voltou para a igreja. Ela só dizia: pastor, eu não gosto de orar em voz alta. Tudo bem. Tinha uma irmã que nessa igreja falecida, toda vez que eu ia pregar, ela falava para mim: pastor, o senhor já me conhece, né? A mãe do pastor Marcelo. A irmã... Não, mãe do pastor Marcelo Firmino. Nancy. Ela falava para mim: pastor Paulo Sérgio, você já sabe, né? Eu não oro em voz alta. Eu já sabia, não me peço para orar, que não adianta. Mas era uma mulher de oração. Não faltava os cultos aqui das Mães Unidas em oração. Mas era motivo, ela me avisava. Essa outra irmã não, eu pedi para orar, nunca mais ela voltou na igreja. Já vi pessoas que muitas vezes alguém chama a atenção do filho, também nunca mais volta na igreja. Às vezes o pastor dá uma palavra firme dentro do coração, aquele crente: não, está falando para mim. Não volta mais à igreja. Ana, meus irmãos, estava ali sofrendo, mas dizia no seu coração: existem as outras partes mil, mas eu prefiro, mesmo com sofrimento, mesmo com tudo isso, eu prefiro estar na casa do meu Deus, que na casa do meu Deus. Coisa maravilhosa é isso, né, irmãos? Um jovem, agora uma senhora. Agora vamos andar um pouquinho mais, vamos lá para o Novo Testamento. Agora vamos falar para os irmãos da terceira idade, né? Lucas capítulo de número 23. Vamos falar lá de um homem, depois vamos falar de uma senhora. Os irmãos vão ver a idade dessa turma. Lucas, a bênção, né, que eles alcançaram por estar na igreja. Lucas capítulo 2, verso 23. Verso 25 ao 33. Lucas capítulo 2. Verso 25 ao 33. Depois vamos a outro texto bíblico também, no livro de Lucas. Lucas capítulo 2, verso 25 ao verso de número 33. Olha só que traz aqui essa experiência, né? Diz o texto bíblico: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo, piedoso, esperava a consolação de Israel, o Espírito Santo estava sobre ele. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo:
ó soberano, como prometeste agora, pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste às vistas de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios, para a glória do povo de Israel, do teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Imagina bem, meus amados irmãos, se Simeão lá, com a idade já avançada, e dissesse assim: Espírito Santo, exemplo para mim na igreja, eu não vou hoje não. Vou lá não. Já vou quase todos os dias lá, não vou hoje não. Não vai acontecer nada diferente. Ah, o pastor vai pregar, é o pastor fulano que vai pregar, fulano que vai pregar, aquele colar que vai cantar, é fulano que vai fazer isso, que vai dirigir. Não vou à igreja hoje não. Vamos supor que Simeão pensasse assim. Irmãos, ele perderia a maior oportunidade da vida que ele teve. Ele aguardava em todo o tempo da sua vida a esperança que tinha da promessa de ver Jesus. Há muitos crentes, irmãos, perdendo grandes oportunidades na vida, deixando de vir à igreja. Bênçãos que poderiam ser reveladas a elas, recebidas por elas. Me lembro muito bem que lá em Vila Rica também tivemos uma experiência maravilhosa ali de oração. Um dia nós estávamos na igreja e a irmã nosso pedido de oração, né? Uma irmã levantou do seu lugar e diz assim: pastor, eu queria pedir oração para os irmãos porque eu fui mandado embora do meu emprego e queria que Deus abrisse uma porta de emprego para mim. Falei, está bem, irmãos, vamos orar. Só que quando nós pedimos, irmãos, alguma coisa, nosso pedido de oração já é uma oração. E Deus ouve. Irmãos, eu nunca vi uma oração, um pedido ser tão respondido tão rápido. De repente, irmã Carli, uma outra irmã da igreja, veio, né, Isabel, que tinha feito o pedido, a irmã Carli veio e cochichou alguma coisa no ouvido da Isabel. Isabel falou assim: pastor, eu vou me dar meu pedido agora, eu quero agradecer. Falei, mas por quê, irmã? Não, a irmã Carli já disse, já tem emprego para mim. Já tem emprego para mim. Irmã, se Isabel não tivesse vindo na igreja naquele dia, perderia a oportunidade, irmãos. Há muita gente que tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, mas fica remoendo em casa e pensando que em casa vai resolver os seus problemas. Não, irmãos. Nós precisamos procurar, é a casa do Senhor, aquele local, é esse local aqui que nós encontramos, alguém que vai botar a mão do nosso ombro, vai orar por nós e vai sofrer conosco, vai orar conosco, vai chorar conosco, é que nós vamos encontrar apoio. Aquele pensamento, né, de uma brasa, né, uma brasa longe do braseiro, né, o que acontece com ela? Ela vai cada vez mais, apagando, apagando, apagando. Pois para reacender, irmãos, é difícil. Simeão, meus amados irmãos, pensava também como salmista. Preferia estar na casa do Senhor do que estar em outras partes, porque ele sabia, irmãos, ele aguardava isso. E muitas vezes o Espírito Santo de Deus, irmãos, fala ao nosso coração: olha, faça isso, faça aquilo. Às vezes nós não fazemos. Às vezes tem medo de eu ter uma bênção para o meu, para o seu, para o nosso coração de estar aqui na igreja. E nós às vezes deixamos de lado e perdemos a oportunidade de termos uma experiência, irmãos, real com o Senhor. Simeão teve. Ele aguardava isso, irmãos. O Espírito Santo falou com ele no coração: olha, vai, não deixa de ir na igreja hoje não. Eu sei que para muitos irmãos que estão aqui, apesar do frio, irmãos, com certeza no coração do irmão, o irmão já colocou durante o dia: olha, hoje eu quero estar na igreja. Independente do que vai acontecer, independente de quem vai pregar, de quem vai dirigir, eu quero estar na igreja. E sim, meus amados irmãos, se você tem no seu coração uma bênção, e você vai ser abençoado, e Deus com certeza vai falar ao seu coração nesta noite, vai mostrar para você daquilo que você necessita, e você vai sair daqui realmente alegre no seu coração, sabendo que Deus vai dar a resposta para aquilo que você quer. E para finalizar, o mesmo livro de Lucas descreve também sobre uma personagem realmente bonita. Eu amo muito esse texto aqui quando eu leio. Lucas capítulo 2, do verso 36 ao 38. Aqui quando eu lembro aqui, eu vejo dos irmãos da terceira idade, né? Lucas capítulo 2, verso 36 ao verso 38. Diz assim: olha só, irmãos, que maravilhoso isso. Os irmãos da terceira idade.
Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa. Tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. O que diz o texto? Os irmãos podem ler para mim? – 84 anos, irmãos. Não sei a idade dos irmãos, né? Nós fizemos uma... Chegando lá da irmã Edna. A irmã, creio que é mais idosa aqui, talvez. Alô? Talvez a mais idosa, talvez seja a irmã Zeni. Não? Talvez sim. Dessa noite? Acho que sim, hein? A irmã Zeni, né? Mas, não sei, já tem 84 anos. Tem 84 ainda não, né? Mas vai chegar lá. A irmã Rosane disse que vai chegar lá, né? Eu também espero chegar lá, né? Esperamos chegar lá. Irmãos, de fazer como esta amada irmã, que sei que muitos pastores gostariam de ter uma irmã da terceira idade como esta. Pastor Edgar uma vez contou uma experiência aqui no Templo Velho, eu me lembro disso, eu era adolescente, né? E essas coisas boas, irmãos, eu guardo. Ele contou que muitas vezes ele ficava pensando em casa, como ele poderia do púlpito ele pregar e Deus o abençoar tanto aqui nesse púlpito. Até que um dia Deus mostrou para ele, né, o porquê que ele era tão abençoado nesse púlpito. Um dia chegou aqui a irmã zeladora da igreja, a irmã agora eu esqueci o nome também, e a cabeça da gente muda. Acho que é a avó da irmã Monteiro, meu Deus do céu, agora, estava com o nome dela na cabeça, Irmã Marfisa, a zeladora, irmãos, da igreja, a irmã velhinha, estava aqui no púlpito, chegou, ela estava ajoelhada, não nesse púlpito, era no Templo Velho, ajoelhada junto a essas cadeiras, né, que estão aqui, que é do nosso templo, ali orando, pedindo a bênção de Deus para o seu pastor. Que bênção, irmãos, ver isso. Às vezes, quando a gente viaja, né, chega atrasado na igreja, eu amo isso, quando a gente chega na igreja, né, às vezes, montorante, já chegamos lá, os irmãos torneiros assim, Senhor, abençoa o nosso pastor, não sabemos onde ele está. Às vezes, já chegamos na igreja, mas eles não sabem quando nós chegamos, eles estão orando. Irmãos, que maravilha isso, irmãos. Os irmãos se preocupem com oração com o seu pastor, para que o púlpito da igreja, irmãos, seja uma bênção. Os irmãos estão tendo agora a sucessão pastoral. Irmãos, não esqueçam de orar para esse pastor que vier aqui, que Deus possa ungí-lo cada vez mais, e cada vez que ele abrir os seus lábios aqui nesse púlpito, realmente seja abençoado, ungido e usado por Deus, porque sempre nós dizemos, banco de oração, púlpito de poder. Guarda isso no seu coração. Eu sei que muitos irmãos aqui sabem disso, pastores que passaram pelas nossas vidas, né, que foram abençoados, porque foram homens que oravam e eram também guardados pelas orações das suas ovelhas. Quero apenas contar para os irmãos, e vou encerrar. Uma vez, meus amados irmãos, eu cheguei em Vila Rica e falei assim, irmãos, hoje não estou em condição de pregar. Irmãos olharam assim meio espantados, não estou em condição de pregar. Se os irmãos não orarem por mim, eu não vou subir nesse púlpito. O irmão lá, irmão João, João Gomes, que é João Gomes, levantou lá, pastor, nós vamos orar. Ele é diácono da igreja, vamos orar. A igreja toda, irmãos, estendeu a mão, oraram, e Deus nos abençoou. Deus nos abençoou. A igreja, irmãos, precisa de Josué, jovens, que sejam firmes nas suas convicções espirituais. A igreja precisa, irmão, de mulheres que, por qualquer motivo, irmãos, não deixem de vir à igreja. Lá em Vila Rica, irmãos, tinha um homem que rasgava todo final de semana a Bíblia da sua esposa e da filha. Elas não iam na igreja, chegavam chorando na igreja. Eu ia para o gabinete com elas, oravam com elas, e elas iam assistir o culto conosco, voltavam para casa, e na semana seguinte a mesma coisa. Mas não deixava, irmão, de ir à igreja.
de igreja. Deus quer, irmãos e mulheres, que não tenha motivos para ficar em casa, não tenha motivo para fazer outras coisas. Deus precisa de homens também, como Simeão. Sejam firmes também nas suas convicções. Deus ama também irmãos nossos da terceira idade, né? Também já estou nessa fase. Né? Cheguei na igreja um dia e falei, irmãos, agora eu já posso ler aquele texto bíblico, né? Já fui novo, agora sou velho. Agora eu posso ler esse texto. Né? Já fui novo, agora sou velho. Nunca vi o justo passar alguma necessidade, não. A sua descendência mendigar o pão. Que bom, irmãos. E Deus precisa de Anas, de Simeãos, de Anas, né, que sofre, de Josué. Deus precisa de cada um de vocês. Homens, jovens, mulheres, senhores e senhoras. Que façam como o salmista. Coloca para nós, Marcos, Salmo de número 84, verso 10. Vamos encerrar, irmãos, nós lendo esse texto bíblico. Salmos de número 84, verso de número 10. E assim estaremos encerrando essa parte da mensagem. Que nós possamos, irmãos, viver isso. Vamos todos juntos ler? Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, amantíssimo Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esse momento, Deus, tão singular nas nossas vidas, de podermos estar na Tua casa. E agradecer ao Senhor, Deus, porque nós somos imperfeitos, somos falhos, mas mesmo assim o Senhor nos usa como instrumento das Tuas santas mãos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que falou, Deus, primeiramente ao meu coração. Esperamos também, ó Deus, que elas encontrem guarida também no coração dos Teus filhos e filhas que vieram à Tua casa nessa noite, aqueles que lá do lado da internet também estão nos ouvindo. E que eles possam, Deus, fazer um coral, que essa igreja possa ter um coral. Deus, que vão dizer, eu prefiro estar na casa do meu Deus, prefiro habitar na tenda do meu Deus, prefiro estar às portas da casa do meu Deus, prefiro estar na igreja, não importa o problema, não importa a dificuldade, mas é lá que eu vou, é lá que eu vou me encontrar com aquele que é o dono da bênção e aquele que há de nos abençoar. Ó Deus, muito obrigado, porque os teus filhos e as filhas vieram à tua casa nessa noite, pelos jovens, pelos adolescentes, senhores e senhoras, irmãos da terceira idade, Deus, poderiam estar em casa descansando, mas estão aqui, apesar do frio, mas vieram à tua casa. Que o teu Santo Espírito possa aquecer os nossos corações, e cada dia mais nós possamos, ó Deus, fazer um coral com esse salmo que lemos. Ó Deus, ajuda-nos, nos dê a tua paz e a tua direção. No nome santo de Jesus, a quem nós servimos, adoramos e nós oramos, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.